Aqui na sede do TRE, onde nesse momento estão chegando aqui os ministros da Defesa, Raul Hugman, e também o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, acompanhado pelo presidente do TRE Maranhão, desembargador Lorival Cerejo. Senhores, a satisfação para o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro da Defesa, Raul Hugman, em prestação de verdade à situação dos civis, e apresentar com clareza, com muita ênfase o apoio que nós, os municípios, esperávamos, e estamos seguros que vamos fazer a eleição pública. Então, todos para os ilustres visitantes. Podemos perguntar? Presidente, a eleição está assegurada amanhã em São Luís? Sim, claro, nós estamos aqui exatamente para... Desculpa, ministro, por favor, deixa eu comentar. Não só em São Luís, como em todo o Brasil, nós estamos tendo eleições normais. Ocorreram esses incidentes aqui. A Justiça Eleitoral, o presidente Lorival nos chamou a atenção, pediu reforço, o ministro da Defesa está aqui, foram atendidos os reforços, temos força suficiente para dar as respostas adequadas se forem necessárias, mas nós não esperamos que isso seja necessário, nós esperamos que amanhã nós tenhamos um dia, como tem acontecido em outras eleições, de paz e tranquilidade para que todos possam realizar a sua manifestação de forma absolutamente livre. Ministro do TV Brasil, o senhor acredita que as medidas adotadas até o momento são suficientes para assegurar o pleito ou outras medidas deverão ser tomadas de hoje até amanhã? Nós estamos discutindo isso, há setores de inteligência também fazendo as análises, mas acredito que já temos força suficiente para dar resposta. Se tivermos algum incidente mais grave, estamos preparados e acredito que certamente com as medidas tomadas não haverá mais qualquer outro tipo de manifestação. Essa é a nossa expectativa. Como é que o senhor analisa forças de dentro do presídio chegar a colocar em risco uma eleição municipal? Nós estamos vivendo um momento de grande insegurança, né? Nós temos hoje um quadro de insegurança pública, não é só aqui, em várias partes do Brasil. Os incidentes começaram de forma muito mais marcada no Rio de Janeiro, quando nós começamos a discutir isso, com o encerramento das Olimpíadas e das Paralimpíadas. Foi pedido exatamente que parte das forças lá ficasse exatamente para evitar que tivéssemos um recrudescimento da violência. E já tivemos vários incidentes na Baixada Fluminense, estamos atentos também a isso. Mas eu acredito que, menos do que o contexto eleitoral, é o contexto de insegurança pública que, de fato, está tornando essa situação mais difícil. É claro que o momento eleitoral é um momento propício para dar visibilidade a esse tipo de movimento. Ministro, tivemos problemas em Tubiara, no Rio Grande do Sul, no Paraná, aqui no Maranhão e tal. Isso exigiu da Justiça Eleitoral esse ano cuidados mais específicos no Brasil inteiro ou foi mais pontuais? Nós estamos acompanhando todos esses incidentes e atendemos também a todos os pedidos de força. Daí a explicação, inclusive, da presença hoje do ministro Raul Hugman, ministro da Defesa, aqui. De fato, nós deferimos pedidos de força para 400 municípios, mais ou menos, alguma coisa com logística e também com uso para segurança, algo em torno de 480 municípios. Portanto, um número bastante significativo para 14 estados. Portanto, isso revela esse quadro quase que generalizado, né, de sentimento de insegurança. Muitas vezes nós não temos desfecho, mas é uma atitude de prevenção para evitar que haja desdobramento. Ainda há pouco a gente ouviu uma análise do ministro Hugman, ele falava que isso pode ser uma consequência de baixo orçamento, pouco investimento em segurança e tal. O que está acontecendo agora é um recado para os próximos gestores, inclusive dos municípios, ministro, eu acho?
Talvez não seja nem oportuno discutir isso nesse momento, mas eu acredito que esse tema da segurança pública ele se tornou tão grande que ele tem que entrar na agenda nacional, na agenda pública nacional. É preciso que haja uma integração dos esforços federais, estaduais e municipais, e também dos poderes. A questão não se limita a ter força de repressão, polícia ou estrutura adequada. Nós precisamos também que a maquinaria toda do judiciário funcione, né? Porque lá depois nós temos as condenações, prisões provisórias e tudo mais. Então é preciso que haja uma integração nesse sentido, um esforço nesse sentido, mas esse é um tema para segunda-feira. Obrigado. Doutor Ministro João Guima, por favor, o que o Ministério da Defesa está fazendo? Assim, tem como dar para o cidadão amanhã, aquele que vai à urna, a certeza de que há segurança? O que você pode dizer em relação a isso? Bom, eu quero inicialmente dizer que por convocação do Tribunal Superior Eleitoral, do seu presidente Gilmar Mendes, nós estamos disponibilizando 1.300 homens aqui no Maranhão para a garantia da votação e da apuração, e aqui em São Luís são 480 homens que estão mobilizados e estarão localizados, segundo decisão do presidente e do corregedor aqui presentes. Quero também dizer que nós temos em Belém e em Teresina forças de reserva que podem ser deslocadas a qualquer momento à necessidade ou solicitação do presidente, dos presidentes, do senhor corregedor. De sorte que eu quero enviar uma mensagem ao povo do Maranhão, de São Luís, que vão com segurança, com tranquilidade, votar amanhã, exercer o seu direito democrático. Porque, em conjunto com o governo do Estado, por determinação da Justiça Eleitoral, as Forças Armadas e, evidentemente, os órgãos e agências de segurança aqui do Maranhão garantirão o pleito com paz, com tranquilidade. Então esperamos o máximo comparecimento, e não apenas aqui, em todo o Brasil, aonde a Justiça, o presidente Gilmar Mendes nos solicitou. Nós estamos colocando à disposição desse pleito algo em redor de 26 mil militares, e os pleitos serão, sem sombra de dúvida, realizados com paz e com tranquilidade. E quero aqui aduzir o seguinte: o senhor presidente da República, que determinou a nossa vinda aqui acompanhando o ministro Gilmar Mendes, também determinou que o ministro Eliseu Padilha, no início da semana, reúna os ministros da área para a tomada de medidas voltadas para essa questão e proposição na área de segurança. E, evidentemente, que para nós seria uma honra contar com convidados, representantes da Justiça Eleitoral, do Ministério Público, enfim, de todos aqueles que possam contribuir para que nós possamos ter propostas e avançar no sentido desta situação ser superada, porque ela nos preocupa e ela nos atinge a todos. O isolamento das lideranças, aquelas que comandam o crime, estão isoladas nesse momento? O senhor acha? A estratégia está correta? Bom, eu acho que, pelas informações que eu recebi da Justiça aqui eleitoral e também que eu recebi do Ministério da Justiça, do ministro Alexandre Moraes, que infelizmente não pôde estar presente, 23 lideranças já foram transferidas para Catanduva, isso, senhor presidente. E, evidentemente, que se necessidade de transferências ocasionais ou outras mais acontecerem, elas serão atendidas e nós vamos isolar esses criminosos. O crime não vai prevalecer frente à democracia. As eleições vão acontecer e os direitos do cidadão de exercer a sua cidadania política, cívica, serão respeitados aqui e em todo o Brasil. Ô, ministro, só um instante, essa situação que a gente está iniciando hoje aqui no Maranhão, de ataques criminosos, nós já tivemos em outros momentos, fora de período eleitoral. Após o termo das eleições, como é que fica a nossa situação aqui no Maranhão, em termos de apoio do governo federal? O governo federal apoia como solicitado. Se o governo do Estado, qualquer governo, por insuficiência em disponibilidade ou impossibilidade de uso das forças locais para debelar o problema, solicitar, aqui estaremos nós. Para os militares, missão dada, missão cumprida. Agora,
há uma Constituição, nós temos aqui um eminente constitucionalista que sabe que segurança dos Estados, pela Constituição brasileira, é a atribuição dos Estados. Quando fica, digamos assim, impossível de manter com as forças locais, evidentemente que as Forças Armadas convocadas aqui e em qualquer lugar estarão disponíveis. Muito obrigado. Ouvimos então a palavra dos senhores ministros, ministro da Defesa, Raul Hugman, e também o excelentíssimo senhor ministro aí do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes. Não, vamos falar sobre... Direto do Tribunal Regional Eleitoral, imagens e reportagens, Estênio de Ordem.